Antes da gente começar nas nossas perguntas do roteiro, me ocorreu uma pergunta aqui agora que eu gostaria de fazer primeiro, já pegando o irmão no pulo. É, A gente sabe que existem diversos aí jornais maçônicos dentro do nosso meio. Eu gostaria que o irmão nos dissesse qual que é o diferencial do jornal A Voz do Escriba. Bom, para te responder isso, tem que voltar um pouquinho, tá? Eu fui iniciado em março de 89, na Perfeito. Grande Loja. E na Grande Loja, na loja Rei Salomão, tinha um jornal chamado Intercolúnio, que era da loja. Eu fiz aquele jornal e alguns meses logo depois eu fui convidado para trabalhar na Grande Loja, para fazer o jornal Gazeta do Maçom. Trabalhei, fiz o jornal Gazeta do Maçom, mas eu sentia falta, porque eu só falava de Grande Loja. Então eu sentia falta da maçonaria em geral, Grande Loja, Grande Oriente Independente, maçonaria feminina, maçonaria mista, e assim eu criei um jornal que falasse não de maçonaria, mas para a maçonaria. A jornal Voz do Escriba não é um jornal esotérico, é um jornal de e para a família maçônica. Perfeito. Então agora que o irmão já nos trouxe essa curiosidade, eu gostaria de começar então, de fato, agora no nosso roteiro, como que surgiu o A Voz da Escriba. A Voz do Escriba surgiu exatamente nesse jornal. Eu era maçom, estava na Grande Loja trabalhando, fazendo a Gazeta do Maçom, mas sentia falta de informações de outras potências, de outro estado, de outro país, sobre maçonaria. E a Gazeta do Maçom é um jornal da Grande Loja maçônica, como cada grande loja tem o seu jornal. E assim eu criei a Voz do Escriba, fazendo um jornal para a maçonaria. E para a maçonaria. E em que época que o irmão criou ele? Faz quanto tempo? Faz pouco tempo, deve fazer uns 29 a 30 anos. Só isso aí. É um garotinho. É o garoto de 29 a 30 anos. Eu tenho 32 de maçonaria, 29 a 30 anos mais ou menos. E meu irmão, me conta como é que foi essa evolução, porque naquela época não existia ainda meios digitais, né? Graças a Deus não existiam os meios digitais. Naquela época eu fazia o jornal impresso. Eu imprimia o jornal no Jornal de Esporte ou então no Jornal Dia e distribuía o jornal em todas as lojas, e lojas de outros estados eu mandava pelo correio, mandava um volume de 10 jornais, de 20 jornais, o jornal impresso. E conta pra gente como é que era na época, as dificuldades da época, de se conseguir entrevistas, de se conseguir matérias, enfim. Olha, eu sou muito sincero, eu nunca tive dificuldade em conseguir matéria, de conseguir entrevista. Por que eu não tive essa dificuldade? Porque eu sempre procurei mostrar o lado de união da maçonaria, da família maçônica. Então eu me preocupava em fazer uma matéria com a cunhada, me preocupava em fazer uma matéria com a filha de Jó, com o Demolei, que estava atuante, e isso dava um volume de informações muito grande. Eu nunca tive esse problema. Perfeito. E o que o irmão pode falar um pouquinho pra gente dessa evolução, então, quando o jornal, na época, quando o irmão começou, era totalmente impresso, e agora mais para os meios digitais? Isso foi muito interessante, uma boa pergunta que você está fazendo, porque eu fazia o jornal impresso. Depois eu parei de fazer o jornal impresso e comecei a fazer o jornal de entrevista, gravada. Se você entrar no YouTube, ou botar no YouTube A Voz do Escriba, na TV, você vai ver lá diversos programas gravados que eu fazia entrevista com diversas pessoas em todo esse país. Bom, veio a pandemia. Quando veio a pandemia, eu tive que parar com o jornal impresso, que eu não tinha condições, e tive que parar com o jornal gravado, como entrevista, que eu não tinha condições. E comecei a criar o jornal, fazer o mesmo jornal, o mesmo sentido, com a mesma ideia, mas na parte de online, divulgando no computador. Tá certo. O irmão deve ter aí algumas caixas aí com todas as edições aí do jornal. Em casa ou não? Tem algumas caixas, não só com as edições de jornais, com caixas de fotografia. Eu tenho aqui comigo foto em preto e branco. Quando se tirava foto preto e branco, e eu tenho aqui até hoje, foto preto e branco. E agora entra uma curiosidade minha mesmo, meu irmão. Como que era feita a diagramação para fazer um jornal impresso
Naquela época, sem computador, enfim. Isso aí não tinha nenhum problema para mim, porque eu vim do Globo, eu trabalhava no Globo. E no Mas que eu Globo eu digo assim, cheguei a trabalhar, eu digo tecnicamente mesmo, como sim, curiosidade. tecnicamente. Eu trabalhava no Globo. No Globo trabalhava com diagramação. Então foi só diminuir aquilo que eu fazia no Globo e comecei a fazer pessoal, no meu jornal. Entendeu? Porque a diagramação, aquele sistema moderno, você queria uma fotografia, tinha que procurar no arquivo, você queria uma ilustração, tinha que procurar em livro uma ilustração para colocar, essa dificuldade toda. Mas aí era o meu momento que eu trabalhava na grande imprensa. Entendeu? Já estava no métier. Já estava no métier, era só trocar de base, trocar de mesa, digamos Tá assim. certo. E o que o irmão pode falar pra gente? Era mais fácil naquela época ou mais fácil hoje em dia? Eu não sei se a palavra é mais fácil, mas eu diria que seria mais gostoso. Naquela época você se empolgava mais, entendeu? Por quê? Você entrevistava, depois dava uma mão de obra danada, tinha que fazer a matéria, tinha que conseguir uma foto e tinha que criar no papel. Depois do papel você tinha que fazer um fotolito. Essa mão de obra era maravilhosa. Quando você via, de repente, estava pronto o jornal. Que isso, eu consegui fazer isso? Diferente de hoje, que o computador te oferece tudo.